discurso recorrente entre os diversos participantes das mesas de hoje e também do público que veio ao 13º Congresso Paulista de Saúde Pública é que ele conseguiu retratar nas suas mesas e debates uma diversidade de temas, mantendo uma inter-relação e sinergia entre eles. O tema central, o público na saúde pública, a produção do bem comum, foi abordado por diversos ângulos e enriquecido com desafiadoras e novas reflexões para o campo da saúde pública. Nessa reportagem, trazemos um retrato geral das avaliações e das palestras do último dia. E às vezes você se sente sozinho na luta, né? Por lutar pelos direitos, pela melhor qualidade do SUS. E quando tem um evento desse, né, nos fortalece, porque a gente fica mais embasado na informação. Né? E pessoas também estão no mesmo ritmo, estão trabalhando pelo bem comum. E fortalece muito isso para a população, que essas informações não chegam e fica o nosso papel, a nossa responsabilidade de reproduzir, é muito bom. Bem, acho que foi muito bom. O 13º Congresso, acho que teve de um lado, uma diversidade de temas, inclusive muito palpitantes e abrangentes, e de outro, uma articulação interna entre as mesas, que eu acho que permitiu a quem esteve aqui de segunda até quarta, sair, ou de domingo até quarta, sair com uma sensação de uma continuidade, de um processo de discussão que não sofreu rupturas, descontinuidades, algo como hoje falamos disso, amanhã falamos daquilo. Então acho que houve essa felicidade de articulação entre os temas do Congresso. Nós acertamos um tema, o público na saúde pública, a produção do bem comum, antes de junho. Nesse sentido, a minha avaliação é que a gente acertou plenamente, nós acertamos na mosca. A garantia da saúde como direito à vida, né, garantir a vida de todos e ter consciência de que a saúde, como política pública, está no fio da navalha entre a mercantilização, os interesses mercantis e os interesses públicos. A gente deve, então, ter clareza disso para nos posicionarmos e garantirmos o curso das coisas, né, na continuidade do SUS. Por fim, eu acho que emergiu como tema também a questão das jornadas de junho. O fato de que pela primeira vez apareceu de maneira inesperada, imprevista, a questão do direito à saúde pública como tema nacional e que essa é uma oportunidade que nós não podemos e não devemos perder. Ótima oportunidade, então, para a gente levantar a bandeira da saúde pública como política social nesse país. E, por último, romper com a ideia de que a gente pode oferecer ou dar migalhas, políticas compensatórias, que elas não são suficientes nem para a população e nem para os profissionais e para os trabalhadores da saúde. O tema já era uma percepção, né, de que a gente precisava de urgentemente resgatar essa discussão do público. Ela não está feita no país, né? E nós somos de um campo onde a gente tem uma percepção bem intensa disso, às vezes não com clareza, mas intensa. No campo da gestão a gente percebe isso, os conflitos com todo esse arsenal da gestão que nos coloca sempre em risco de descaracterizar o público, de perder o controle público. No campo da política, está na rua, né? Já estava na rua, no sentido de uma série de manifestações. O Vladimir Safatri, agora na última conferência, nos lembrou disso, né? Nós tínhamos o Ocupe São Paulo, que era um movimento de 2 anos atrás. Nós tivemos uma série de manifestações com relação à invasão da USP, assim, a própria pauta nacional e o conflito das instituições que nos atinge diretamente, porque nós somos do campo público, do campo da política, já vinha nos causando desconforto e incômodo, né? Então o tema surge um pouco daí. Agora, não há dúvida que a gente deu uma sorte danada, porque os movimentos poderiam ter acontecido um pouco depois, um pouco antes, não havia uma programação, e eles de fato aqueceram o tema, trouxeram para a cena
a rua, né? Porque a chance da gente reproduzir um debate mais acadêmico, um debate mais circunstanciado nas nossas próprias possibilidades, era o nosso limite, e assim é um pouco. Quando acontece isso, a rua vem para dentro do Congresso. E a parceria que a gente fez com a Tenda Paulo Freire, com um grupo de teatro de rua, invadindo os pedaços do Congresso, trouxe essa simbologia também, né, da rua. E também trouxe o desafio de dialogar com esses setores, porque é outra linguagem. O que você está levando do Congresso? O que é essa produção do bem comum que está sendo tão discutida aqui? Olha, em particular eu nunca tinha vindo, foi a minha primeira participação no Congresso da Associação Paulista de Saúde Pública e eu estou achando assim, muito interessante todas as palestras, conferências, com ideias bastante críticas, reflexivas e até a situação atual que o país vive, né? A crise financeira que o país está vivendo, com as manifestações populares e a gente pôde discutir como que essas questões que aconteceram em junho e estão se mostrando ainda no dia a dia. Na nossa prática enquanto profissionais de saúde, na nossa prática enquanto cidadão, portador de direitos e deveres e o quanto a gente ainda precisa dessa articulação de exigir, de se politizar, de saber quem procurar e discutir com os gestores para a melhoria da qualidade de assistência. O que ficou para mim de mais marcante foi a percepção do quanto que há novas ideias entrando no campo de formulação das nossas propostas para a saúde pública, para a saúde coletiva, né? É como se não houvesse agora um paradigma hegemônico, há uma inquietação com novas questões trazidas do campo das ciências humanas, das ciências sociais. Para mim, eu estou levando muita coisa boa desse congresso, porque por formação sou biólogo, então já tem aquela coisa mais biológica, tudo. E a temática desse congresso esse ano tem esse cunho um pouco mais social, da formação do bem comum. Então eu acho que está me desenvolvendo muito o olhar dessa área mais, que não tem um contato tanto no meu dia a dia, na área de saúde, na área biológica, que é a formação do bem, a ideia, né, do bem-estar social, do desenvolvimento da saúde pública num âmbito mais amplo, que é uma coisa que eu já carregava comigo, mas que tem ampliado muito mais o meu olhar. O Congresso da PSP tem uma característica bem bacana, eu brinco com o Paulo, é um congresso bonitinho, né? Um congresso simpático, um congresso acolhedor. Porque a gente não tem tanto estresse nesse congresso de escolher, porque tem um momento central que todo mundo está junto. Esse ano a gente inclusive optou de ter menos mesas de debate, então isso propicia muitos encontros ao longo do congresso, as pessoas vão comentando e eu sinto que as mesas vão se conectando, as pessoas vão se alimentando das mesas, dos trabalhos. E a gente confirmou nesse congresso que é esse modelo mesmo, as pessoas têm um espaço de encontro, convívio, conversa, troca, discussão, debate, produção coletiva das mais intensas, tão intensas que às vezes até nos assusta o volume de sugestões que vão surgindo com o processo, com caminhos possíveis, processo político, matrizes de análise, enfim, alternativas para o campo da gestão, discussão com os trabalhadores, que é um campo que a gente vem se aproximando, e eles tiveram presença de uma forma institucional e a própria presença, um conjunto enorme de trabalhadores da saúde, enfim, sucesso absoluto na voz dos congressistas, isso foi a coisa mais legal. As pessoas nos procuravam para agradecer a oportunidade do Congresso. A diversidade de ideias e temas pautou os debates nesta quarta-feira e compôs um mosaico sobre o bem comum, que, como já foi enfatizado nos outros dias, é múltiplo, complexo e com diversos protagonistas. A minha mesa tinha como tema a questão de práticas, ações, estratégias para o bem comum. Eu tomei o tema na perspectiva da saúde especificamente e trabalhei com a ideia que o cuidado em saúde ele é complexo porque ele é desenvolvido em múltiplas dimensões.
mas falei também de uma dimensão profissional, né? O quanto que ela se realizando entre quatro paredes e no encontro do profissional com a pessoa, ela pode produzir o bem comum como o bom cuidado profissional, por exemplo, vai evitar o excesso de exames, de pedido de encaminhamentos, que quando são feitos em excesso vão resultar em filas, em espera, sofrimento para milhões de pessoas. Então, trazendo a ideia, então, que o bem comum também depende de milhões de ações, muitas vezes individuais, invisíveis, e que vão fazendo essa produção. Defendendo centralmente a ideia que a produção do bem comum não é só da ordem do jurídico formal abstrato, mas é produzido, né, nessas múltiplas relações, protagonismos, nessas várias dimensões. Então o bem comum é uma produção social que escapa a um centro formulador e garantidor dele, que muitas vezes nós temos tendência em localizar no Estado, apesar do Estado ter esse papel e essa responsabilidade. Eu busquei, em certa medida, estar colocando na mesa, buscar auxiliar na resposta de como construir o público no cotidiano do sistema de saúde, do serviço de saúde. A primeira coisa que eu tentei deixar clara é incluir esse sistema de saúde nessa construção. Isso significa o que na prática? Você precisa ter um processo de onde esses atores, estão localizados e de que modo esse meu cotidiano ele vai sendo um losses, um espaço de construção que é o tempo todo contraditório, conflituoso, e são várias pontas. Você tem o cotidiano do serviço de saúde, os trabalhadores, de modo geral, sempre tem essa questão de que quem está na ponta sabe o que de fato acontece na vida das pessoas. Então, eu busquei fazer um convite de que temos várias pontas, várias pontas de relação, várias pontas de interlocução, e tentei apresentar argumentos que pudesse a gente repensar ao menos 3 questões, tipo um tripé de conceito, ferramenta, que diz respeito à própria inclusão, incluir o que e para onde, a ideia do serviço de saúde serem incluídos nessa reflexão, criar novos padrões de institucionalidade, não é aniquilar a condicionalidade, mas criar possibilidades de invenção mais responsável, e considerar aquilo que eu chamo dos sentimentos públicos compartilháveis, que são os valores éticos humanitários, que eu considero na saúde a responsabilidade, a ideia de visibilidade, a ideia de pertencimento, o sentimento de pertença, apostar mais na relação face a face, pensar a rede nessa relação face a face. A apresentação feita neste evento tratou de que maneira as propostas de promoção de saúde que a gente recebe habitualmente, especialmente no campo da saúde pública, mas também da medicina, ela acaba propondo, no final das contas, no limite, a possibilidade das pessoas atingirem a longevidade. Certo? A grande meta é a longevidade, preferentemente com qualidade de vida. Qualidade de vida é algo que tem seus custos, a própria longevidade em si. Então, assim, uma das questões que aparecem é assim, mas eu não quero a imortalidade. E, de fato, eu acho que é um problema a imortalidade. Mas a minha dúvida é, uma vez colocada no mercado, digamos que isso venha a ser possível, não sei se nos anos 2000 ainda ou mais adiante, se isso não vai criar um nicho de mercado, se não vai virar um tipo de produto que somente alguns terão acesso. Eu disse que talvez nós estejamos usando termos novos para falar de algo que é um propósito e é recorrente, que para pensar ações, práticas, estratégias de cuidado, nós sempre discutimos o poder, que seria talvez o biopoder, a vampirização que todos nós sofremos, a opressão
E uma outra questão é a resistência a tudo isso, que está sendo chamado aí pelos autores de biopotência, que seriam novas experimentações, né? E aí não importa, né, o nome que você dá. Se a essência para pensar o bem comum é debater a questão do poder, a questão das experimentações, qualquer outra linguagem ela vai ser apenas uma linguagem fantasia, porque na essência, para discutir o bem comum, há que se falar do poder, que vampiriza, que oprime, mas também, né, da potência, das experimentações, das reações que os indivíduos têm. O central foi insistir que a doença é, antes de mais nada, um modelo de produção de identidade, né? Principalmente no que diz respeito à saúde mental. A saúde pública no Brasil, ela sempre foi muito consciente do seu papel político, eminentemente político. Nós estamos hoje encerrando, então, o 13º Congresso Paulista de Saúde Pública e posso dizer que foi um sucesso. Nós tivemos aqui 1.000 presentes, né, em torno de 1.000 pessoas circulando diariamente aqui por 3 dias, né, e tivemos uma oferta, né, de inscrições de trabalhos no Congresso, cerca de 750 trabalhos. Nós tivemos também a organização de avaliar, né, esses trabalhos todos e produzir então os anais do Congresso. Depois vocês vão ter oportunidade de ver no nosso site. Foi um congresso assim que eu acho que reúne amplo segmento, né, da sociedade, porque a gente teve aqui participação política de representantes então de governo, do estado, governo municipal, de alguns municípios. A gente teve também aqui participação do movimento popular, tivemos profissionais de saúde de várias áreas. Um congresso gostoso de ser feito, porque tem uma reunião de gente que está aí na luta do SUS, então, e de um SUS e reafirmação então do sistema, né? A gente acabou de sair, né, do encerramento do congresso. O mais importante é agradecer a todo mundo que estava aqui, que vai estar vendo a gente depois, para continuar refletindo com as coisas que aconteceram aqui. As pessoas nos corredores e nos caminhos disseram: olha, lavou minha alma, me alimentou, me nutriu, eu ouvi coisas que é o que eu penso e que isso me ajuda a refletir, achar que eu não estou ficando louca, que o caminho é esse, né? Então eu acho que a gente acabou de fato, e aí eu agradeço a todo mundo que colaborou, né, Lúcia, na comissão científica, na comissão organizadora. A gente fez isso muito em parceria, e toda a comissão científica e organizadora que foi aos poucos construindo esse tema, antevendo inclusive o próprio momento que a gente se encontra hoje, de toda a mobilização social em torno do tema da saúde, do tema do SUS. E acho que isso nos ajudou a sair do Congresso bastante reforçado na questão de garantir a saúde como direito à vida, né, como política pública de direito, e como é que a gente então pode reconstruir esse pacto sanitário, esse pacto social em torno do SUS como uma política pública que possa construir essa história e continuar construindo essa história junto com todo o movimento sanitário, com todas as suas raízes e hoje reelaboradas à luz do momento que a gente vive. Acho que com isso a gente conseguiu refletir, trazer coisas novas, reflexões políticas, acadêmicas, filosóficas, e que foi compondo aí um conjunto de questões do público na saúde pública e da construção do bem comum, que tirou um pouco a gente dessa questão, né, do público versus privado, que na verdade a gente queria discutir que público é esse que está aí, como é que o privado está dentro desse público e como é que a gente produz saúde pública de verdade, né, com toda essa mercantilização que está à volta da sociedade hoje e absolutamente internalizada no SUS, e que cuidado que a gente está produzindo, inclusive em função disso e da precarização que isso traz dos trabalhadores. E acho que a gente conseguiu fazer essa discussão e nos alimentar para o cotidiano, onde essas coisas podem mudar, né? Cada um de nós, e acho que essas 1000 pessoas que estavam aqui vão poder se alimentar, e as pessoas falaram: o congresso vai ficar na nossa cabeça, na nossa memória. Acho que isso é muito legal, né? Um congresso que a gente sai renovado, que teve muita densidade de debate, mas ao mesmo tempo a gente sai leve, animado para trabalhar amanhã no SUS, né, produzindo política pública, produzindo saúde,
E eu acho que era um pouco isso que a gente queria. Acho que o que a gente pode fazer é agradecer a todo mundo que ajudou, a todo mundo que participou, a todo mundo que trouxe trabalho, a todo mundo que circulou aqui por esses espaços, Rebouças, Faculdade de Saúde Pública, a Escola de Enfermagem, o CAOC, a Faculdade de Medicina. Então a gente renova o convite para que todos estejamos juntos então no 14º Congresso, que vai ser em São Carlos.